Imagine as vastas savanas africanas há cerca de 2 milhões de anos. Entre predadores mortais e a luta constante pela sobrevivência, os primeiros humanos caminhavam em pequenos grupos, atentos a cada som da natureza. A vida era dura, e cada decisão podia significar a diferença entre viver mais um dia ou se tornar presa. Foi nesse ambiente implacável que surgiram os primeiros pares humanos, uniões que, de início, não tinham nada a ver com romance, mas sim com sobrevivência. E antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio da nossa série sobre a origem da humanidade. Esses primeiros encontros entre machos e fêmeas não eram marcados por cortejos elaborados ou demonstrações de afeto, como vemos no mundo atual. Pelo contrário, a atração era movida sobretudo por instinto biológico e necessidade prática. A fêmea buscava proteção contra os perigos constantes, leões, hienas e até rivais de outras tribos. Já o macho encontrava no par uma aliada vital para coletar alimentos, cuidar da prole e aumentar as chances de perpetuar seus genes. Mas, se fosse apenas instinto, qual a diferença em relação aos outros animais? O que fez dos primeiros casais humanos algo especial? A resposta talvez esteja na convivência prolongada. Enquanto muitos animais se unem apenas no período do acasalamento, os humanos começaram a desenvolver algo raro: permanecer juntos por mais tempo. Esse convívio constante abriu espaço para que surgissem comportamentos mais complexos, como dividir tarefas, compartilhar alimentos e até defender um ao outro em situações de risco. O encontro desses pares não pode ser entendido como um amor, no sentido moderno, mas representava o início de uma mudança social profunda. Esses vínculos ajudaram a criar laços mais fortes dentro dos grupos, fortalecendo a coesão das primeiras comunidades humanas. E pouco a pouco, da simples necessidade, nasceu algo que se aproximava cada vez mais do que chamamos hoje de ligação afetiva. É possível que os primeiros gestos de carinho, como tocar, compartilhar comida ou simplesmente permanecer próximos, tenham surgido dessa convivência. Pequenos sinais que indicavam confiança e segurança mútua, plantando as sementes de uma revolução emocional que mudaria para sempre a história da humanidade. Assim, os primeiros casais não surgiram do amor romântico, mas do instinto de preservar a vida. Ainda assim, ao se manterem juntos, abriram caminho para algo muito maior do que poderiam imaginar: a capacidade humana de criar laços duradouros que vão além da necessidade biológica. Depois do primeiro contato e da formação dos pares iniciais, uma nova etapa se tornava evidente: a união pela sobrevivência. Para os primeiros humanos, estar sozinho era quase uma sentença de morte. Os perigos da savana africana eram inúmeros: predadores ferozes, mudanças climáticas repentinas e até disputas sangrentas entre grupos rivais. Nesse cenário, ter um parceiro ao lado significava dobrar as chances de resistir. O macho, geralmente mais voltado para a caça e a defesa do grupo, encontrava na fêmea alguém capaz de coletar frutos, raízes e pequenos animais, além de cuidar dos filhos, que eram frágeis e exigiam atenção constante. Essa divisão de tarefas, ainda que primitiva, foi um passo essencial para o desenvolvimento da sociedade humana. Não se tratava de romance, mas de uma parceria estratégica que ampliava as possibilidades de sobrevivência. Mas havia algo mais profundo em jogo. A convivência diária permitia a construção de confiança, um recurso tão vital quanto o fogo ou as ferramentas de pedra. Confiar que o outro dividiria o alimento, que protegeria o território quando fosse preciso, ou que ajudaria a carregar a cria em longas migrações. Aos poucos, essa confiança se transformava em um elo cada vez mais forte, capaz de sustentar os primeiros indícios de organização social. Curiosamente, essa união também começou a redefinir o comportamento humano em relação à violência e à disputa. Em vez de lutar constantemente por parceiras, como acontece com muitos animais, os primeiros homens e mulheres perceberam que manter vínculos mais duradouros reduzia conflitos internos e aumentava a coesão do grupo.
A parceria deixava de ser apenas instintiva e passava a ter uma função coletiva, essencial para a sobrevivência da tribo. Nesse ponto, podemos imaginar os primeiros sinais de algo que se aproximava da família, ainda sem conceitos de casamento ou fidelidade como os entendemos hoje, mas já com uma estrutura mais estável, em que pares permaneciam juntos por longos períodos, cuidando não apenas de si, mas também da sua descendência. Essa união foi uma das maiores forças que permitiu à espécie humana se diferenciar dos demais animais. Se o instinto havia dado o primeiro passo, a sobrevivência consolidava a necessidade de estar junto. E assim, pouco a pouco, o que começou como estratégia se transformava em cultura, moldando as bases das futuras sociedades. Com o tempo, a união pela sobrevivência deixou de ser apenas uma estratégia prática e começou a dar espaço para algo novo: o vínculo emocional. Ainda que de forma primitiva, os primeiros casais humanos passaram a desenvolver uma ligação que ia além da simples troca de proteção e alimento. A convivência diária, o cuidado com a prole e a partilha de experiências criaram as bases de um sentimento de apego. O ato de dividir um pedaço de carne ou de se abrigar juntos em uma caverna contra o frio já não era apenas uma necessidade, tornava-se também uma forma de demonstrar cuidado e confiança. Essa mudança foi crucial, pois ampliou as chances de cooperação dentro do grupo e fortaleceu as relações sociais. Alguns pesquisadores acreditam que, nesse período, o cérebro humano começou a liberar substâncias químicas ligadas ao prazer e ao afeto, como a oxitocina, reforçando a sensação de bem-estar ao estar perto do parceiro ou da parceira. Isso ajudava não só na criação dos laços, mas também na fidelidade temporária, evitando que cada indivíduo vivesse em constante disputa por novos pares. Esse nascimento do vínculo emocional foi o primeiro passo em direção ao que, muito tempo depois, chamaríamos de amor. Claro, não se tratava ainda de romance como conhecemos hoje, mas sim de uma conexão mais, se no início, os laços entre dois indivíduos surgiram como alianças frágeis de sobrevivência. Aos poucos o casal começou a desempenhar um papel fundamental dentro da comunidade. O vínculo entre parceiros não se limitava ao cuidado com os filhos, mas se tornava um ponto de estabilidade social. Um casal unido poderia dividir tarefas de forma mais eficiente. Enquanto um caçava ou coletava, o outro cuidava das crianças e do abrigo. Isso permitia que a comunidade como um todo funcionasse melhor, já que havia uma rede de apoio mútua baseada em confiança e responsabilidade. Em grupos pequenos, a existência de pares fixos ajudava a reduzir os conflitos internos e a fortalecer a cooperação. Além disso, o casal era visto como uma unidade de sobrevivência dentro da tribo. Quando dois indivíduos permaneciam juntos, criavam um microcosmo de segurança, o que aumentava a coesão do grupo. Dessa forma, não era apenas o instinto que os unia, mas também a pressão social. A comunidade via na união dos pares uma forma de fortalecer todos. Esse papel coletivo foi essencial para que os primeiros humanos deixassem de ser apenas criaturas que reagiam ao ambiente e passassem a se organizar em sociedades mais complexas. O casal primitivo, portanto, não era apenas fruto de desejo ou necessidade, mas um pilar cultural e social em formação. A formação dos primeiros casais deixou marcas profundas que ainda ecoam na humanidade moderna. O que começou como um instinto de sobrevivência transformou-se em uma base para a construção de vínculos emocionais, valores sociais e até a própria ideia de família. O cuidado mútuo, a divisão de tarefas e a proteção dos filhos deram origem a laços mais duradouros, que atravessaram milênios até chegarem à forma como entendemos os relacionamentos hoje. Se observarmos bem, ainda carregamos em nós essa herança dos ancestrais. A busca por parceria, segurança e afeto continua sendo parte essencial da experiência humana. Os primeiros casais, ao encontrarem maneiras de se apoiar e sobreviver juntos, lançaram as sementes de algo muito maior: a capacidade de formar sociedades cada vez mais organizadas, capazes de enfrentar os maiores desafios da natureza.
Assim a pergunta permanece: será que o amor, como o conhecemos, nasceu da sobrevivência? Ou a sobrevivência só foi possível porque aprendemos a amar? E agora eu quero ouvir você. O que você acha? O amor veio antes da sobrevivência? Ou a sobrevivência moldou o amor? Deixe sua resposta nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos da nossa jornada pela história da humanidade. E não esqueça de deixar o like para apoiar nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.